corpo, meu Deus, já se arrepiou dos pés à cabeça. Meu Deus, aqui neste lugar, Senhor, aqui neste ambiente, meu Pai, a tua presença é real aqui, meu Deus. Ó Pai, nós sabemos que é um lugar de cura, aqui é um lugar de milagres, aqui é um lugar, meu Deus, de batismo, de renovo com teu Espírito Santo. Aqui é onde o enfermo entra e recebe, meu Deus, o seu milagre. Aqui é onde o doente ele entra, meu Pai, e recebe a cura para a sua alma, meu Deus. Espírito Santo, que esse culto nessa noite ele possa alcançar almas aqui neste lugar, ele possa alcançar vidas, meu Deus, aqui nesse lugar, meu Pai. Ó Deus, ainda que muitas pessoas não estejam aqui, Jesus, mas eles já estão, eu creio, ao alcance da voz através deste microfone, meu Pai. Oh glória, ó Deus, entra nestas casas nesta noite e começa a entrar neste coração, meu Pai, meu Deus, convertendo esta alma, convertendo, meu Deus, esta vida, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja enaltecido, meu Pai, para a glória do teu nome. Ó Deus poderoso, fala conosco através da tua bendita e poderosa palavra neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Oh glória a Deus. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5, nós nos deparamos com uma história muito comovente, que fala a respeito desse paralítico. A Bíblia diz que era um dia de festa, e Jesus com seus discípulos, ele decide subir para Jerusalém. E naquela época haviam precisamente 3 festas em especiais: a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Eram as 3 principais festas de Jerusalém. E naquela época não era como os dias de hoje, onde uma cidade ela tem as portas abertas. Jerusalém era cercado por muralhas, cercada por muros, por questão de segurança, para que outras nações não viessem entrar e dominar aquela nação de Israel. A cidade de Jerusalém era cercada por muralhas, e em todas as direções haviam portas em seus muros, para que você tivesse acesso àquela cidade. Haviam 12 portas, e eu anotei aquelas 12 portas que davam acesso à cidade de Jerusalém. Era a porta do peixe, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta de Eliasabe, porta dos cavalos, porta da guarda, porta do judiciário, porta do oriente, porta de Efraim, porta do ângulo e por último a porta das ovelhas.
Nós estamos entrando em Jerusalém, em um dia especial. Era um dia de festas. E o principal desse texto que nós lemos aqui não é qualquer pessoa, é Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. É Jesus Cristo de Nazaré, um homem importante. E por ser um dia de festa, talvez se fosse nós que fôssemos para essa festa, nós iríamos procurar a principal porta de entrada de Jerusalém. No capítulo 21 de Mateus, na entrada triunfal de Jesus, ele entra pela principal porta de Jerusalém, porque havia chegado o dia da sua morte. Mas no dia da história desse paralítico, Jesus, apesar de ser um dia de festa, um dia importante, Jesus não procura evangelista Otávio entrar pela principal porta de Jerusalém. Ele poderia escolher as melhores portas principal para entrar, aonde com certeza aquela porta estaria adornada com as suas flores, com os seus ornamentos. De repente estaria na entrada daquela porta ali os levitas tocando um instrumento. Ora, afinal de contas era um dia de festa, não era qualquer um dia, era um dia especial para Jerusalém. Quando eu olho para Jerusalém, parece que eu vejo os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os anciãos, os principais da sinagoga entrando pelas portas da cidade, com as suas melhores roupas, com as suas melhores becas, tiravam dos seus guarda-roupa as suas túnicas e colocavam no seu corpo e ia para aquela festa. E quando nós lembramos de festa, eu me lembro de um determinado conhecido meu, que no final do ano passado, que quando entrou a época do carnaval, ele se despediu de muitos irmãos, de muitos crentes. Ele tinha uma influência muito grande em Macaé, e ele diz: olha, eu estou indo para o carnaval, e eu não sei se eu volto, porque a festa do carnaval o traçou, o arrebatou. A festa do carnaval tirou ele da presença de Deus, levou ele para o mundo, e assim ele foi com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e levou com ele muitos irmãos que o conheciam. Mas enquanto muitos em dia de festas vão para o baile, vão para o funk, vão para o carnaval, em dia de festa Jesus, ele ainda separa esse dia de festa para poder visitar aqueles que ele precisa. Jesus separa um dia de festa não para comemorar aquela festa, não para encher a sua pança do churrasco e da bela bebida que tem naquela festa. Mas Jesus, ainda que seja uma festa, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Ele disse: ei, eu vou na festa, mas eu vou para pregar a minha palavra, eu vou para falar da minha palavra. Oh glória! Aleluia! Aleluia, Senhor. Jesus entra. Jesus resolve escolher uma porta para entrar. A cidade é cercada por 12 portas. Eu li as 12 portas aqui. São portas mais lindas que a outra. Mas Jesus escolheu a dedo uma porta para entrar. Com isso nós entendemos que Jesus ele não entra por qualquer porta. Ele escolhe as portas para entrar. Aleluia. E ele resolve entrar pela porta das ovelhas. Glória a Jesus. Uma porta sem muita aparência. Apóstolo Fernando, que porta das ovelhas era esta? Ora, era dia de festa. A porta das ovelhas era onde todo crente que ia para Jerusalém
ele levava um animal para ser sacrificado, evangelista, missionária. Levava um animal para ser sacrificado junto ao sacerdote. E esse animal não poderia ser levado pela porta principal da cidade, mesmo porque era um dia de festa. Esse animal era levado pela porta das ovelhas. Todo cristão levava o animal e passava pela porta das ovelhas. E quando ele passava pela porta das ovelhas, havia um curral. Esse animal era depositado naquele curral. E você imagina agora comigo, vários animais dentro daquele curral. E aonde animais há excrementos, há fezes, há cocô de animal dentro daquele curral. Do lado do curral, o texto diz que havia um tanque, em hebraico chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Esse tanque, ele era dividido em duas partes. Cada parte tinha 18 metros de comprimento por 3,5 metros de larguras. E o texto diz que ele também era dividido em 5 alpendres, em 5 galerias. E nessas galerias havia muitos enfermos, paralíticos, coxos, cegos, mancos, ressecados, todos os tipos de enfermidades, jogados à beira daquele tanque. Eles ficavam do lado de fora do tanque, porque havia um mover dentro daquelas águas daquele tanque. O texto diz que de tempos em tempos descia um anjo. Quando aquele anjo descia, dentro daquelas águas ali, havia um mover naquela água. E quando o anjo desce, ele não desce de mãos vazias. O anjo desce com um poder, com uma glória, com uma unção tremenda dentro daquelas águas. E quando aquelas águas se moviam, o primeiro que ali era lançado nas águas, ele era curado de qualquer tipo de enfermidade. Cânceres eram arrancados. Se entrasse um leproso ali, ele saía com a pele limpa, como a de um bebê, de uma criança. Se pulasse um cego, era curado, recebia a visão na hora. Se pulasse ali dentro um mudo, ele falava. Aleluia. Se entrasse um surdo, ele ouvia. Ele era curado no mesmo momento. A história diz que alguns incrédulos, por não acreditar nessa palavra, ele procura suspeito, porque o crente, ou até uma pessoa que não acredita nos mistérios de Deus, eles inventam a desculpa. E quando eles lêem esse texto, ele diz: olha, não é nada disso que está escrito aí. As águas que chegavam até aquele tanque eram ininterruptas. Era lançado um pouco de água, depois parava, lançava um pouco e depois parava. Aí eu perguntei: o que está querendo dizer com isso? Não, que como a água ia e parava, quer dizer que ela balançava aquele tanque. É por isso que o movimento na água acontecia. Eles procuram uma desculpa para não acreditar que era o anjo de Deus que descia no meio daquele tanque e movimentava as águas. Mas quando o crente ele tem visão de Deus e ele experimenta os mistérios de Deus, quando nós entramos num lugar como esse aqui e sentimos a presença do Rei, do Mestre aqui nesse lugar, nós acreditamos que a graça e a glória de Deus, ela entra para mover, e quando ela movimenta, o milagre acontece, a cura acontece, o mover de Deus. Glória.
desculpa. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Porque nós acreditamos no mover de Deus. Aleluia. Oh glória. Quando nós olhamos para esse paralítico, Louvado seja teu nome, Senhor, na glória. Aleluia. quando nós olhamos para esse homem, a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. 38 anos não é 38 dias. Esse homem perdeu boa parte da sua vida. A Bíblia não especifica que tipo de enfermidade esse homem ele tinha. A Bíblia não especifica isso. Mas quando Jesus entra por aquela porta e Jesus começa a palestrar com ele, ele diz que todas as vezes que o anjo movimenta as águas, ele não consegue chegar até a água, porque sempre tem alguém que pula na frente dele. Então nós entendemos que ele tinha algum problema nas pernas. Não sei se ele era paralítico, se ele era tetraplégico. Ele havia alguma deformidade que o impedia de correr até o tanque. E ele diz: Jesus, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que me ajude a ser lançado no tanque. Quando eu olho para esse homem há 38 anos ali, eu vejo esse homem decepcionado com os homens, decepcionado com o tempo e decepcionado até com Deus. Esse homem estava decepcionado com o tempo. 38 anos não são 38 dias. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que, segundo a tradição judaica em Israel, eles acreditavam que quando alguém tinha um certo tipo de enfermidade, como era desse moço, é porque aquela pessoa ela foi amaldiçoada por Deus. E a família dele, aos 6 anos de idade, porque ele já nasceu com aquele problema, com 6 anos de idade, a família dele o rejeitou e expulsou ele de casa. O único recurso desse homem agora é um dia quando ele ouviu dizer que havia uma esperança na beira daquele tanque. E ele corre para lá e fica esperando o mover das águas. 38 anos. E nós dizemos: Deus, até quando? Entra ano, sai ano, e minha vida não muda, as coisas não melhoram. Parece que o tempo parou para mim, Jesus. O que está acontecendo? E talvez quando a gente olha para esse texto, a gente começa a fazer uma autoanálise de nós mesmos, se perguntando: meu Deus, será que eu estou em pecado? Será que eu tenho uma maldição hereditária que me acompanha? Será que eu estou como esse homem do capítulo 5 de João, que o tempo parou para ele? 38 anos. Eu imagino que aquele homem, quando ele chegou na beira daquele tanque, ele viu pessoas, ele conheceu pessoas ali, que chegou ali depois dele, pulou no tanque no movimento das águas, foi curada, foi embora, deu tchau para ele e ele continua lá. Ei, Jesus. Na mesma situação.
Ele estava decepcionado com o tempo. O tempo estava desfavorável a ele. O tempo estava desfavorável a ele. Mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro do profeta Amós, no capítulo 9, versículo 13, diz assim: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As videiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. E as videiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Deus, Ele tem poder de acelerar o tempo a teu favor. Deus, Ele tem poder de abreviar o tempo a teu favor, para poder compensar o tempo perdido. Que muitos de nós ficamos à beira daquele tanque, esperando o movimento das águas, e nada aconteceu. Deus tem poder para abreviar o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem estava decepcionado com os homens. Ele estava decepcionado com os homens. Ele precisava de que homens, no mínimo 4 homens, para serem rápidos no movimento das águas, pegasse ele e colocasse naquele tanque. Como ele tinha essa enfermidade, eu vejo que ele estava no final da fila. Mas ele não tem ninguém por ele, então ele estava decepcionado com os homens. O erro de muito crente é esperar alguma coisa dos homens. Jesus. Quando a gente espera dos homens, nós não recebemos nada. Quando a gente recebe dos homens, nada acontece. Quer ver na época de política? É tanta promessa, eles batem na sua porta, na sua casa, te fazem muitas promessas, mas eles não conseguem cumprir a sua promessa. Mas o crente, quando a gente espera no Senhor, espera em Deus, as coisas acontecem. Salmo de número 27, versículo 10: se o teu pai ou tua mãe te desamparar, eu, o Senhor, não te desampararei. Isaías capítulo número 49, versículo 15: se uma mulher que tem o teu filho que ainda mama se esquecer dele, do filho do seu ventre, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Eu não esquecerei de ti, porque aquele que te fez a promessa, ele vela pela sua palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Oh glória. E Jesus olha para aquele homem. Jesus entrou por aquelas portas ali. Como eu disse, havia muitos enfermos, de todos os tipos, de todas as qualidades. Mas o que prendeu a atenção de Jesus foi aquele moço ali. A necessidade daquele moço parece que estava no último grau. Aquele moço, se ele tivesse a última moeda para fazer o seu sacrifício, ou comprar um alimento, ele escolheria fazer o sacrifício. Ele estava numa situação deplorável. Foi essa situação que chamou a atenção de Jesus.
Jesus olha para aquela fila de doentes enfermos e vê ele lá atrás da fila, acamado, jogado naquela cama, o curral das ovelhas ali do lado. Eu imagino aquele homem, 38 anos, fedendo a fezes, não conseguia levantar, então ele urinava ali mesmo, junto àquelas fezes, misturada com urina, fedendo. Imagino outros doentes, outros enfermos, mantinham distância dele, apesar de estarem quase na mesma situação, mantinham distância, dizendo: sai para lá, rapaz, eu estou atento ao tanque, no movimento das águas eu vou pular, para ti não tem mais jeito, tu não consegue andar, não consegue correr, desiste, rapaz. Mas ele estava ali, ainda que era o último da fila, estava ali, evangelista, ainda que era o último da fila, para muitos não tinha esperança para ele, mas ele estava na fila. Ele sabia que a qualquer momento a senha dele ia ser chamada. Eu não sei o que se passava na cabeça dele, mas ele sabia que a qualquer momento alguém ia lembrar dele. Glória. Alguma coisa ia acontecer. Oh, glória! Aleluia! E Jesus entra por aquelas portas. Quando Jesus entra por aquelas portas ali, de repente, o texto não diz, mas de repente alguém olha para Jesus e diz assim: ei, cadê a sua ovelha? Tu não está indo para a festa, cadê a sua ovelha para o sacerdote? Jesus: não, eu não trouxe nenhuma ovelha, porque eu próprio sou a ovelha, que serei servida em sacrifício por amor do meu nome. Eu próprio sou a porta das ovelhas. Jesus disse isso lá em João capítulo 10. Eu não trouxe ovelha, mas eu próprio sou a porta das ovelhas. E aquele que entra por essas portas, ele recebe o amor do Pai. E aquele que recebe o amor do Pai, recebe o seu milagre. Vamos. Jesus olha para aquele paralítico e diz: ei, que queres que eu te faça? Ora, se você olha para um faminto, você não vai perguntar para ele se ele tem fome. Se você olha para o sedento, você sabe que ele quer água, você vai perguntar se ele quer água. E Jesus olha para o paralítico, para aquele doente, pergunta: queres ficar são? Queres ser curado? Jesus, ele gosta de perguntar. Ele sabe da minha necessidade e da tua, mas ele precisa que nós venhamos declarar para ele qual é a nossa necessidade. E Jesus pergunta para ele: queres ficar são? O paralítico, ao invés de responder quero, o paralítico vai dar satisfação: não, Senhor, eu não tenho ninguém por mim, que quando o movimento das águas acontece, me pegue e coloque dentro do tanque. Eu estou sozinho, estou abandonado. E Jesus: queres ser curado? E ele diz: quero. Então pega, levanta da tua cama, pega a tua cama e anda. Jesus olha dentro dos olhos daquele moço e diz: levanta-te, pegue a tua cama e anda. Aleluia, glória a Jesus. Porque Jesus mandou ele pegar a cama dele e andar. Aleluia. O cego no
capítulo 9 também, Jesus manda ele pegar a cama dele e andar e levar. Aleluia. Todas as vezes que alguém recebia o seu milagre, ele precisava ser analisado pelo sacerdote. Ele tinha que ir no templo, o sacerdote analisava ele, as curas, as enfermidades, para dar o aval para ele. Porque quando uma pessoa era identificada com lepra ou qualquer outro tipo de doença, era levada ao sacerdote, o sacerdote identificava que aquela pessoa estava com lepra. Os auxiliares do sacerdote ia com essa pessoa do meio da cidade para fora. Eles iam na frente do doente, do enfermo, gritando: ei, abra um caminho. E está vindo aí atrás o leproso, o doente, o enfermo. Abra um caminho, porque quem toca nele será leproso também. E as pessoas iam se afastando, abrindo caminho para o leproso passar. O leproso, ele ia passando gritando: eu sou leproso. Ele batia no peito e gritava: eu estou leproso, eu estou enfermo, eu estou doente. Mas quando ele recebia o aval do sacerdote que ele estava curado, a história se repetia. Diga para o seu irmão: a tua história vai virar notícia. A tua história vai virar notícia. Quando o sacerdote identifica ele, olha e analisa e pergunta: quem foi que te curou? Mas antes dele chegar até o sacerdote, ele sai dali correndo com a cama nas costas. Ele pega aquela cama, depois que ele deu um pulo, um salto de alegria, ele diz: Jesus, eu não tenho mais nada. Eu não andava, eu estou andando. Aleluia. Eu não pisava, eu estou pisando. Glória. Eu não corria, agora eu estou correndo. Eu estou curado para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele pega aquela cama, joga nas costas e começa a correr no meio da cidade. Aleluia. A Bíblia diz que era num dia de sábado. E quando aquele aquele doente, ele passa, vamos supor que aqui é a cama, irmão. Quando ele passa no meio da cidade, com aquela cama nas costas, 38 anos à beira daquele tanque, irmãos. Pensa comigo. Era impossível a cidade inteira não saber quem ele era. Verdade ou mentira? 38 anos à beira daquele tanque, toda a cidade sabia quem ele era. Mas quando ele passa no meio da cidade, aleluia, aquele divulgador de má notícia estavam lá do outro lado, na entrada da porta principal da cidade, porque era dia de festa. Aleluia. E quando olha para ele, diz assim: ei rapaz, solta essa cama, porque hoje é sábado. E dia de sábado ninguém podia fazer nada. Os adventistas do sétimo dia ainda seguem essa linha de raciocínio. Hoje é sábado, ninguém pode trabalhar. É verdade. Ninguém pode carregar a cama. 38 anos carregando aquela cama. Ele para e diz: ei, mas aquele que me curou, a culpa não é minha, a culpa é dele, porque ele falou: ó, levanta, pega a tua cama, glória, e anda. Glória. Ele está dizendo para o divulgador de má notícia: aquele que me curou, ele está dizendo:
Eu não andava, mas agora eu estou andando. Aleluia. Eu não pisava, mas agora eu estou pisando. Eu não corria, mas agora eu estou correndo. Aleluia. Ele está dizendo para o povo que ele está curado. Aleluia. E os escribas, fariseus, os incrédulos, os da tradição, eles não se ateram a essa informação. Ele diz: não, solta essa cama que hoje é sábado, tu não pode carregar a cama. E o paralítico está dizendo: aquele que me curou mandou levar a cama, está dizendo: eu estou curado. Aleluia. E eles estão dizendo: não, solta a cama. Ele: não, estou curado. Eles estão dizendo: solta a cama. Yes. Os divulgadores de má notícia estão dizendo: ela não pode receber o milagre dela. Eu não vejo ela subir no monte. Deus. Eu não estou vendo ela jejuar. Eu não estou vendo ela orar. E Jesus está dizendo: eu sou a porta. Aleluia. Eu sou a porta que dou a vitória no momento que eu quero, na hora que eu quero, no dia que eu quero. Não é tradição que vai impedir o meu milagre. É com cama, é sem cama, é no sábado, é no domingo, não importa. Eu dou milagre, eu dou vitória. Meu Deus, eles estão percebendo que é um dia de sábado, um homem trabalhando no dia de sábado. Jesus. Mas não perceberam que o homem que estava há 38 anos estava curado na frente deles ali. A religião, meu irmão, religião. Tem gente que olha para você e te analisa de alto a baixo. Eu não sei como ele recebeu o milagre dele fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não sei como ele recebeu o milagre dela fazendo isso, fazendo aquilo. Ela não passou por isso. Ela não passou pelo crivo. Ela não passou por aquilo outro. E Jesus está dizendo: ei, eu não trabalho na religião. Eu trabalho quando você exerce a sua fé. Quando você exerce a sua fé, eu abro o céu, o anjo desce, movimenta as águas e dou vitória. Eu imagino Jesus olhando para aquele homem no final daquela fila, para encerrar aqui. No final daquela fila: moço, queres ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Olha só, olha lá para frente. Mas vendo Jesus jogando a mão na testa, olhando lá para frente, olhando lá para o tanque. E começa a contar 10, 20, 50, 100 enfermos doentes para tentar jogar ele no tanque, esperando o movimento das águas. Aí Jesus, eu imagino Jesus olhando para ele, balançando a cabeça: é, meu amigo, você é o último da fila. Está complicado, mas eu tenho uma solução. Imagino ele, um texto não diz isso, irmão. Eu que estou pensando com os meus neurônios aqui. Imagino Jesus tendo uma ideia, dizendo: só tem uma coisa para fazer. E o que? Aí eu lembrei, semana retrasada, que eu fui na empresa levar o cartão de ponto. E na sala que eles pegam o cartão de ponto, é no andar de cima. Aí eles abrem a portinha, a gente faz a fila para entregar o cartão de ponto. Quando eu cheguei lá, já tinha uma fila enorme ali na empresa. Aí de repente, aquela porta ele não tinha aberto. Do outro lado tem uma outra porta da recepção. Os responsáveis que iam pegar o ponto naquele dia não puderam pegar naquela ponta da fila. Eu estava lá atrás da fila. De repente a gente ouviu um barulho de alguém abrindo o cadeado. Quando a gente virou, o portão que estava atrás de mim abriu, dizendo: ei, hoje
abrir lá. Nós vamos abrir aqui. Você que está aqui já pode subir. E eu que estava lá atrás na fila, eu que era o último da fila, eu subi na escada, entreguei o meu ponto, eu fui o primeiro da fila. E Jesus está dizendo: ei, você é o último da fila, mas eu tenho poder para inverter a posição da fila para te dar vitória, para te dar vitória, para te dar vitória. Só quem crê nessa palavra, joga a mão lá em cima, abre a boca e dá glória. A igreja de pé comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A nossa esperança, a nossa confiança não pode estar no homem, tem que estar em Deus. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, e sejam desfavoráveis ou favoráveis, não importa. Deus é especialista em trabalhar em situações na vida daqueles que são improváveis, na vida daqueles que são improváveis. Quando o profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé e olhou os seus 7 filhos, e Deus disse: olha, Samuel, eu não escolhi nenhum desses aí. E ele pergunta: ainda tem alguém? E Jessé diz: ah, rapaz, tem um, mas é o menor, que está lá no campo, lá no curral, cuidando das ovelhas. Eu estudando essa palavra, eu descobri que quando ele diz só tem o menor, a radical vix da palavra menor quer dizer acaton, que significa desprezível de escolha. O próprio pai está dizendo, quando o profeta pergunta: ainda tem alguém? Ele está dizendo: ei, só tem um desprezível de escolha. Se eu fosse o Senhor, eu nem chamava ele. Mas Deus está dizendo, e olha para o profeta: ei, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, porque eu escolhi, porque dele eu vou dar livramento para Israel, para dar vitória.